Jesus respondeu no versículo 17 que meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. O que eu quero dizer com isso? Não importa se é sexta, sábado, domingo, Deus, Jesus, Ele sempre vai trabalhar por você. Mas às vezes a resposta não vai vir no tempo que você quer, é no tempo dele e Ele sabe de todas as coisas. Você já teve aquela sensação de que parece que a sua oração não passou do teto? Ou que não tem uma resposta para a sua pergunta? É sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a passagem da cura do paralítico e o tempo da sua espera. Então fique comigo nesse vídeo até o final. Bom, essa passagem é muito conhecida e está em João 5. Mas antes de eu começar a falar e ler essa palavra, eu queria explicar para vocês o que acontece. Jesus, ele durante 30 anos, ele ficou praticamente sem exercer a sua função. E durante 3 anos foi que ele exerceu o seu ministério. José, no Egito, ele esperou anos e anos para ser governador. E muitas vezes a gente quer tudo na hora, quer tudo no nosso tempo. Existe um versículo em Eclesiastes, no capítulo 3, que diz que há tempo para todas as coisas, né? Então a cada tempo há determinado uma certa ocasião para cada coisa. Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de se alegrar. E muitas vezes nós queremos mudar isso, porque o tempo de Deus, ele não é o nosso tempo, ele não trabalha como a gente trabalha. Então o ser humano, ele tem essa questão da ansiedade. A gente fica ansioso, a gente quer algo rápido, a globalização, o mundo moderno. Mas olha o que acontece. Em João, a gente tem essa passagem do paralítico, né? O tanque de Betesda. Mas o que acontece? Eu preciso chamar a atenção para um versículo muito importante, que é o capítulo 5 de João e no verso 17, que diz o seguinte: E Jesus lhes respondendo, disse: Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. E muita gente não entende o que esse versículo significa, mas eu vou explicar para vocês. Esse versículo quer dizer que Deus, ele trabalha, não importa o dia, não importa a hora, ele sempre está trabalhando. Mas vamos entender o início da história. A Bíblia relata que Jesus estava passando e ele encontrou um paralítico. E ele conversou com o paralítico. E esse paralítico relatou que ele não conseguia sua cura. Na época tinha um tanque, que é o tanque de Betesda, que quando as águas se agitavam, e que tinha um anjo ali, né, o anjo agitava as águas e a pessoa ia para o tanque, e quando ia a pessoa era curada. Só que esse paralítico, ele nunca conseguia chegar até o tanque, ele precisava de alguém. E Jesus, conversando com ele, fez algumas perguntas para ele, né? Mas olha só, o tempo que ele estava esperando, a Bíblia diz aqui, que já era 38 anos. 38 anos que ele estava lá, esperando que a água se agitasse e que alguém levasse ele, dependia de alguém, ele não conseguia ele com as próprias forças, um milagre. Mas Jesus, vendo aquela situação, o que ele fez? Ele disse o seguinte, no versículo 8, Levanta-te, toma a tua cama e anda. E ele foi curado, ele recebeu um milagre. Ele não precisou ir no tanque, ele não precisou de um intermediário. Jesus resolveu o problema para ele na hora. Mas o que acontece? Como aquele dia era sábado, alguns judeus o criticaram. Poxa, no sábado fazendo milagres. E o que acontece? Jesus respondeu no versículo 17 que meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. O que eu quero dizer com isso? Não importa se é sexta, sábado, domingo, Deus, Jesus, Ele sempre vai trabalhar por você. Mas às vezes a resposta não vai vir no tempo que você quer, é no tempo dele e Ele sabe de todas as coisas. Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Mas não importa o dia, não importa a hora, quando Ele tiver que fazer o que tem que fazer, Ele vai fazer. E para isso, nós temos que ter a fé, para não desanimar. Porque a fé é a certeza das coisas que não vemos, né? Então muitas vezes a gente não vê a nossa oração chegando no céu e Deus ouvindo a nossa oração, porque a gente só sabe quando tem a resposta. Mas às vezes a gente não sabe do processo. Então esse paralítico, ele demorou anos para conseguir o que ele precisava. E você pode estar nessa situação, anos esperando uma resposta de Deus para algum problema, para alguma situação, algo que você sabe o que é. Mas Deus,
Ele manda te dizer o seguinte: meu pai trabalha todos os dias e eu trabalho também. Você crê nessa mensagem? Então eu vou te pedir para deixar o seu curtir nesse vídeo, você se inscrever no meu canal e me acompanhar para mais mensagens e compartilhar esse vídeo com alguém. Muito obrigado.